Olá, tudo bom? Nós daremos início ao nosso trabalho de química sobre a série Breaking Bad. Minha equipe é composta por mim, pelo Igor e pelo Antônio Francisco. Eu irei começar falando sobre o fulminato de mercúrio. Bom, lá no episódio 6 da primeira temporada de Breaking Bad, Walter, que é o personagem principal, ele está trabalhando com outras pessoas do crime, né? Outros homens que vendem droga. E nessas conversações existe uma pessoa especial chamada Tuco Salamanca. E o Walter ele acaba mandando, né, o seu ajudante para falar com esse Tuco. E o Tuco não achou legal as propostas que o Walter tinha levado e acabou espancando o companheiro de Walter. Então o Walter, receoso, sabendo que aquilo seria já uma oferta, não seria uma oferta de paz, seria declarar guerra, o Walter resolveu tirar satisfação de tudo isso. Mas como ele era apenas um homem, ele resolveu tirar toda a sabedoria que ele tinha da química para enfrentar esses rivais, né? Então o Walter ele pega e faz esse truque, né, com fulminato de mercúrio. Ele faz uma pequena partícula de fulminato de mercúrio e em determinado momento da cena, quando os seus adversários não estavam vendo, ele pega esse pedaço de fulminato e ele acaba arremessando no ar e acaba caindo no chão e acontece uma grande explosão naquele local. Esse frame aqui, ele mostra basicamente aquilo que acontece, né? Como que todo apartamento ele vai para os ares e o Walter, como é o protagonista, sai só com uns arranhõezinhos, né? É incrível. Bem, continuando. Será que o fulminato de mercúrio, na vida real, teria esse mesmo efeito? Quando a gente assiste uma série, a gente sempre deve pensar um pouco disso, já que existe os roteiristas, existe o criador de conteúdo que quer fazer com que o público prenda a atenção nesses momentos. Então pode ser que exista um exagero. E neste caso do fulminato de mercúrio, nós vamos entender um pouco a substância, a sua composição, como que funciona, e aí a gente vai saber se houve um exagero ou se não houve. O fulminato de mercúrio ele é um sal, né? Sal acinzentado. E logo de início a gente consegue entender que a sua utilização não está em fazer grandes minas explodirem, explodir grandes prédios, não. Mas ele serve como iniciador de outros explosivos, que vão ter como função isso. Então nós já conseguimos entender que o fulminato, ele sim, ele é uma substância que através da fricção, do atrito, ele pode causar um impacto maior, uma explosão, mas que ele serve como iniciador de outros explosivos. Aqui nós temos a reação química do fulminato, né? Quando ele joga esse sal no ar, ele é sensível ao atrito, ele faz a mesma coisa que a pessoa ao fazer ao mexer no sal, né? Porque é uma reação exotérmica e essa liberação ocorre muito rápido, a liberação de calor. Ele vai liberando 2CO e também N2. E o oxigênio ele é muito importante nessa reação, porque ele que vai fazer a liberação dos gases e do calor. E aqui nós temos a fórmula, bem destacada. Continuando. Além do objetivo do fulminato, nós também podemos perceber a questão de como o material ele realmente é. Na cena a gente vê que ele tinha uma aparência muito mais parecida com a droga, uma aparência mais sólida, enquanto que na vida real não. Na vida real, a sua aparência é uma aparência realmente como um sal. E aqui nós temos o nosso veredito quanto ao assunto. Esta cena, ela é totalmente verdadeira? Não. Mas também ela não é totalmente falsa. Se a gente for prestar atenção, eles não têm a mesma aparência. E além disso, o fulminato não poderia ter sido carregado até aquele local com uma quantidade tão grande, já que ele é muito fácil de ter atrito. O Walter poderia, no meio do caminho, fazer com que esse iniciador de explosivos sofresse um atrito e assim explodisse. Então, aquela quantidade muito grande de 50 gramas poderia já ter entrado em atrito no caminho. E além disso, se todos explodissem na sala, eles ficariam asfixiados, coisa que o Walter não ficou. Ele só apenas com alguns arranhões, algum sangue no nariz, o poder do protagonista, né? E aqui nós temos
uma demonstração demonstração da série. Aumentar um pouco a velocidade. Bom, e aqui nós temos também uma cena da vida real. Bom, com isso nós conseguimos entender que o fulminato de mercúrio, ele é uma substância realmente que sofre atrito, e nesse atrito ele faz com que ocorra um impacto, né, uma explosão. Mas ele não é um impacto como aquele descrito na série, um impacto desta forma. E também, na série também traz uma coloração diferente, traz em forma de sólido. E o autor da série utilizou da licença que ele tinha de ser escritor, de ser criador, para fazer com que prendesse a atenção do público nesta cena. Mas o fulminato de mercúrio é essa substância não tão parecida com a série, mas que possui sim uma característica de atrito que faz com que ocorra explosão. Vamos falar sobre a metanfetamina, a droga estrela de Breaking Bad, começando pela sua história. Até a década de 30, os efeitos e as propriedades da metanfetamina não eram totalmente conhecidos. No início da década de 30, a metanfetamina era usada inicialmente como um medicamento para congestão nasal e asma. Depois de um tempo, notou-se também que ela poderia ser usada como estimulante e depressivo. Nessa época, a metanfetamina em forma de cristal era geralmente fumada e a em forma de pó geralmente cheirada. Essas duas formas são abordadas em cenas da série de Breaking Bad, sendo que a mesma também podia ser misturada com água e injetada por via intravenosa e, em alguns casos, até ingerida quanto diluída. É bom citar também que na década de 30, a metanfetamina também já foi usada em casos para emagrecimento, mas como a pessoa ficava muito dependente da droga, isso acabou sendo proibido. E quando era tirada, a pessoa normalmente voltava ao seu peso normal. Aqui do lado nós vemos uma foto do cristal real da metanfetamina, de cor branco e transparente. Vamos falar agora da metanfetamina em si. Qual a diferença para a anfetamina? A metanfetamina é uma droga que faz parte das anfetaminas. Ela é um estimulante cerebral e seu uso prolongado pode causar, entre outras complicações, ansiedade excessiva e transtornos de personalidade. Ela é uma substância ilícita e faz parte da mesma categoria da cocaína e da heroína, por exemplo. No Brasil, ela é mais conhecida como speed ou cristal. As anfetaminas são um grande grupo de drogas sintéticas, cuja ação se dá por meio de estímulos do sistema nervoso central
Outros compostos podem ser derivados da anfetamina. Além de drogas como a metanfetamina, o êxtase também faz parte da classe das anfetaminas mais consumidas ilegalmente. Um dos principais efeitos das anfetaminas é a indução temporária de um estado de bem-estar e de hiperatividade. Vale a pena lembrar que nem todas as drogas são ilícitas. Existem anfetaminas que são prescritas para fins terapêuticos e para o controle da obesidade. Entretanto, mediante os riscos inerentes à automedicação, esses remédios só podem ser utilizados com acompanhamento médico. Anfetaminas são substâncias simpatomiméticas que têm a estrutura química básica da beta-feniltilamina. Sob esta designação, existem 3 categorias de drogas sintéticas, que diferem entre si do ponto de vista químico. As anfetaminas propriamente ditas são a dextroanfetamina e a metanfetamina. Aqui temos a fórmula molecular C9H13N e massa molar. Aqui a composição estrutural da metilanfetamina. É bom frisar essa imagem. Um anel com um braço. Isso vai ser bem importante. Agora vamos entrar um pouco mais sobre o contexto da série. Para quem não conhece, a sinopse de Breaking Bad é a seguinte. A série mostra como um professor de química de ensino médio, Walter White, se torna um grande cozinheiro de metanfetamina, juntamente com o ex-aluno Jesse Pinkman, após descobrir que possui câncer de pulmão e que não há reservas financeiras para sua esposa Skyler e seu filho Walter Jr. Como foi citado antes, a droga central é a metilanfetamina ou a metanfetamina, um anel com o braço. Não se esqueçam da composição estrutural dela. Agora, sobre a metanfetamina azul. Metanfetamina azul, ela é apenas da série, já que ela real, ela é na cor branca ou transparente, como já foi mostrado antes. Na série, a metanfetamina, criada por Walter White, é chamada de Blue Sky, ou Blue Meth também. Segundo ele, a droga é azul porque tem um alto grau de pureza, que chega a ser de 99%. Que na série, ele faz a droga mais pura, o que dá, entre aspas, mais sabor a ela, mais vício. E tem mais. White bolou uma forma alternativa de produzir a droga. Mas como? Isso é verdade? É possível fazer metanfetamina azul? Será que a química usada é certa? Vamos descobrir. A metanfetamina azul. Primeiro, devemos saber como funciona o processo na vida real. É comum usar medicamentos para converter ele em metanfetamina. Esse medicamento é muito similar quimicamente à droga. Então é possível fazer uma reação simples utilizando apenas alguns elementos caseiros e converter esse remédio em metanfetamina, tirando alguns átomos de hidrogênio e oxigênio. Como já foi dito antes, White bolou uma forma diferente de fazer essa droga por conta da limitação de produzi-la através dos remédios, já que na série, para não levantar suspeitas, se ele utilizasse muitos remédios, já que ele queria produzir a metanfetamina em grande escala, isso chamaria muito a atenção. Então ele não quis usar os remédios, né? Ao invés de usar os remédios e os reagentes, ele utiliza um composto chamado de fenilacetona. Primeiro, aqui estou mostrando a composição estrutural da fenilacetona e da metanfetamina. Essa é a real e essa é a troca usada pelo Walter White. Aqui a gente vê que é muito parecido, é um anel com um braço. Não é bem explicado como a fenilacetona é sintetizada. Mas o que acontece é que o Walter White reage à fenilacetona com outro composto químico chamado metilamina, que inclusive tem cenas em que eles roubam em grande escala, roubam muita quantidade dessa metilamina. E é essa reação com a metilamina que vai mudar a composição daquele braço e transformar a fenilacetona em metanfetamina. Falando cientificamente e quimicamente, o método de produção da metanfetamina do Walter White está correto. Porém, a metanfetamina azul é uma fraude.
Como já foi enfatizado, a metanfetamina pura não é azul, ela é branca ou transparente. Nesse processo de reação da fenilacetona com a metilamina, são criadas duas moléculas, onde essas duas moléculas são um espelho uma da outra. Né? Um bom exemplo é nossas mãos. De frente, elas são iguais, de frente umas às outras, mas se você sobrepor, elas são diferentes. Falando quimicamente, elas são enantiômeros. Um bom exemplo químico é o carvão e o diamante, que são quimicamente iguais, com os mesmos átomos, mas eles têm estruturas diferentes. Aqui eu separei uma foto bem autoexplicativa. Moléculas iguais, porém o braço é diferente. É bem nítido. Por fim, é importante ressaltar que a metanfetamina produzida por Walter White não teria 99% de pureza, e sim 50%. Seguindo o que se sabe de química e de acordo com os meios de produção que na série é apresentado. Podemos concordar que a série tomou muito cuidado com a parte científica, e que talvez dizer que a série tenha erros científicos seja um exagero, já que por ser uma história científica, ela tem que ir além da realidade para poder fazer a história seguir em frente. Porém, uma coisa é certa, não tem como você replicar a Blue Sky no mundo real. A não ser, claro, se você usar um corante, alguma coisa que dê a coloração azul, mas isso não vai ter ligação com o grau de pureza dela. Inclusive, o Walter White faz uma sátira a um dos traficantes que estava copiando, usando somente corante na fórmula. Então, basicamente é isso. A metanfetamina com 99% de pureza e azul é uma fraude. Ácido fluorídrico é conhecido por sua fórmula química HF ou por ácido hidrofluorídrico. É a principal fonte de flúor para as mais diversas aplicações na indústria. Tem um baixo ponto de ebulição sob pressões normais, a 20 graus Celsius, porém, em temperaturas ambientes, a 20 graus Celsius, torna-se um gás. Diferente dos outros ácidos formados por hidrogênio com um halogênio, seu ponto de ebulição é superior, devido à sua formação, onde há fortes ligações de hidrogênio em suas moléculas, que é um tipo de força intermolecular mais forte. Usado como matéria-prima ou como agente de processo, é muito útil para os mais diversificados setores da produção. Por ser um elemento altamente corrosivo, deve ser armazenado especialmente em recipientes de polietileno e o teflon. É composto de um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor conectados por uma ligação covalente, fazendo parte dos hidrácidos, qualificação de ácido que não contém oxigênio em sua composição. Com temperaturas ambientes, tem forma de um gás ou vapor esverdeado, já em sua forma aquosa é incolor e com um odor penetrante, obtido através da reação química. Também consegue ser obtido como subproduto na extração de compostos de fósforo e na fórmula química que temos abaixo em destaque em amarelo. Ele é formado por ácido sulfúrico mais o mineral fluorita seca, que a 200 graus Celsius vai reagir e formar o sulfeto de cálcio e o ácido fluorídrico. Agora vemos na primeira imagem a representação da molécula de HF, abaixo a representação da cadeia em zigue-zague que ele forma, ao lado os elétrons que eles dois compartilham. Em Breaking Bad, na série, logo no segundo episódio da primeira temporada, Walter e Jesse, seu ajudante, utilizam o ácido fluorídrico para sumir com o corpo de um traficante, o Emílio. Porém, Jesse não segue as recomendações de Walter,
que seria arrumar um tambor de polietileno. Então coloca o corpo em uma banheira, só que Jesse não sabia que o HF não pode entrar em contato com a banheira, por ser um ácido corrosivo de vidros, cerâmicas, concretos, metal. Logo, o teto cai com os restos mortais. Em outro episódio, Walter e Jesse usam o HF para sumir com o corpo, só que dessa vez utilizam um tonel de polietileno. No entanto, a série peca nessa parte, já que o ácido fluorídrico seria fraco para derreter o corpo de um ser humano. O certo seria usar uma base mais forte, como um hidróxido de sódio. Na primeira imagem vemos um GIF da cena principal, onde a banheira é corroída, a banheira e o teto é corroído pelo ácido fluorídrico e no chão caem os restos mortais do Emílio. As imagens ao lado mostram o corpo e uma pistola dentro da banheira. Quando o Jesse começa a despejar o ácido fluorídrico, a seguir já o teto começa a ser corroído e abaixo vemos o buraco formado pelo ácido. Aplicações. Tem aplicações nas mais diversas áreas da indústria, como por exemplo produtos de limpeza. Esses podemos citar detergentes decapantes, nos quais são destinados a procedimentos rígidos de descontaminação, usado em sua forma líquida na produção de fármacos tais como a fluoxetina ou o Prozac, esses medicamentos contra a depressão. Também na produção de polímeros como politetrafluoretilenos ou simplesmente Teflon, o QF ou o fluoreteno, defensivos agrícolas, gases refrigerantes, também utilizado na indústria petrolífera para alquilação do petróleo, no qual resulta uma gasolina de alta octanagem, usado no processo de tratamento de superfícies como a galvanoplastia e no fosqueamento e gravação de vidros pela indústria de vidros, por seu alto poder de corrosão. Empregado na composição de muitos superácidos, cujo índice de acidez é superior ao ácido sulfúrico a 100%. Com aplicações na mineração, auxilia a purificação do nióbio e o tântalo, usado no refino e fusão do alumínio secundário. A seguir, vemos as gravações em vidro, que ele é mais usado. Ao lado temos o fluxograma do processo de alquilação por HF e abaixo temos um superácido, o ácido fluorantimônio, superácido de acidez de 1016 vezes maior que o ácido sulfúrico puro. Os efeitos no corpo. O HF pode ser um ácido altamente corrosivo. Deve ter muita atenção, por ser corrosivo e a tecidos animais. Efeitos do ácido no corpo. O HF, por ser um ácido altamente corrosivo, deve-se ter mais atenção por ser corrosivo a tecido animal e em contato com a pele
e organismo pode matar. Já que penetra facilmente na pele, provoca danos celulares. Quando exposto ao ácido fluorídrico, suas queimaduras podem não ser imediatamente dolorosas e evidentes, já que o HF interfere nas funções nervosas e, com isso, seu tratamento tardio aumenta a seriedade das lesões. Conhecido por atacar o tecido ósseo e por sua fácil penetração na pele, pode danificar o tecido do ósseo sem causar danos na pele. Quando absorvido pelo sangue através da pele, reage com o cálcio sanguíneo, provocando parada cardíaca. Reagindo com os íons biologicamente importantes, o cálcio 2+, e o magnésio 2+. Em alguns casos, o ácido fluorídrico causa hipocalcemia e hipomagnesemia. Em casos de queimaduras químicas com HF, o tratamento é feito com gluconato de cálcio, uma fonte de cálcio 2+, que captura os íons fluoreto do organismo, agindo por combinar-se com o HF, gerando fluoreto de cálcio insolúvel. O uso do gel de gluconato de cálcio é apenas um retardador dos seus efeitos, já que ele é absorvido pela pele, e na falta dele pode ser usado sal de cálcio não cáustico. Em alguns casos é necessário realizar amputação. Quando inalado, causa irritação e queimaduras, podendo ocorrer edema pulmonar, danos gerais no pulmão e morte. A ingestão em grandes doses, danos no sistema nervoso central, espasmos musculares, tremores e coma. Uma exposição somente a 2% ao corpo por HF concentrado pode matar. Vemos na primeira imagem a corrosão e a necrose via quelação de cálcio intermolecular, na qual o flúor vai atacar o cálcio do corpo. Nesta imagem aqui, vemos os primeiros socorros feitos com água e gluconato de cálcio. Isso em um acidente causado por um acidente de ácido fluorídrico a 70%. E aqui vemos as queimaduras que ele pode causar. Isso também é 70%.